Bom dia, meu nome é Patrícia Leite, eu sou estudante do curso de Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas e hoje eu estou aqui para fazer uma síntese de um livro que se chama Os Axiomas de Zurique, a pedido do professor Cristóvão, que ministra a nossa disciplina de Finanças Corporativas. Eu vou ser bem objetiva, vou focar no que realmente é importante do livro para que vocês consigam entender. E a ideia é que, se a gente está publicando isso num site da internet, é que qualquer pessoa que escute tenha pelo menos uma ideia do que fala o livro e tenha também o interesse, por que não, de olhar, ver do que se trata. Eu gostei bastante, é um tema bem diferente da realidade que eu vivo. Eu trabalho numa área de recursos humanos, trabalho com isso já há um bom tempo. Não tenho formação em finanças, tenho formação em psicologia, então foi bastante enriquecedor. Pessoalmente, acho que profissionalmente vai fazer também bastante diferença, da mesma forma que eu espero que, para quem estiver assistindo, que também valha a pena da mesma forma, tá bem? Bom, vamos lá. Então, como começa esse livro, né? Começa falando de um primeiro grande axioma, que se chama Grande Axioma do Risco, e diz o quê? Arrisque sem medo de se machucar um pouco, a possibilidade de ganhar é bem maior do que perder muita coisa, mas só arrisque se realmente valer a pena. E aí, dentro desse grande axioma, ele tem dois axiomas menores. E aí o primeiro axioma menor diz assim: só aposte no que vale a pena, não adianta apostar pouco, porque o ganho também é pouco e a sua vida não vai mudar nada com pouco. Então, se você apostar muito, entre no jogo realmente disposto a se machucar um pouco, em média, no livro pelo menos diz de 10% a 15%, e se você perder, de onde você está, isso também não vai alterar muito o teu estado, o que é legal, né? Segundo o axioma menor, não espalhe dinheiro, não diversifique muito, os seus ganhos vão ser inúteis. Não adianta ficar disparando para tudo que é lado. Geralmente um ganho cobre uma perda e você não sai do lugar. Além de ir contra o primeiro axioma, que é de apostar, que só realmente vale a pena, né? Bom, e aí tem o segundo grande axioma, que é o da ganância. Realize o lucro cedo demais. Não tente chegar ao topo da montanha, pare antes. Se você perceber que estiver caindo, saia ao perceber a queda, não espere, e se você quiser menos, vai acabar indo para casa com mais. E aí tem o terceiro axioma menor, que diz assim: entre no jogo sabendo quanto quer ganhar. Se você alcançou a meta, saia, não estique a sorte, distinga a sua posição inicial da posição final. E se a alta continuar, sim, não tem problema. Na maioria das vezes você poderia realmente ter prejuízo. Bom, e aí a gente tem o terceiro grande axioma, que é o da esperança. Bom, todo mundo quer, né? Quando o barco começa a afundar, pule fora na hora. E tenha na cabeça os percentuais que a gente comentou anteriormente, né? De 10% a 15% a gente pode perder. O quarto axioma menor é: aceite as perdas como degraus para aceitar um ganho grande depois. Os principais obstáculos que te jogam contra esse axioma são: 1. O medo de se arrepender. 2. A incapacidade de abrir mão de parte do seu investimento. E terceiro, que é próprio do ser humano, a grande dificuldade que a gente tem de assumir erros. Bom, vamos lá. E aí tem o quarto grande axioma, que é o das previsões. O comportamento humano não é previsível, é impossível prever qualquer coisa no futuro. O mundo do dinheiro é moldado no comportamento humano, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. O seu projeto especulativo, ele deve se basear, por exemplo, no que está acontecendo na hora e deve reagir rápido ao que acontecer. E o que diz é assim: nunca perca de vista a possibilidade de ter apostado no cavalo errado, e se você tiver feito isso, tenha planos para sair rápido. Quinto grande axioma é o dos padrões. Se você começar a achar que existe ordem numa operação, você está ferrado. Não é assim, né? Não existe ordem. E cuidado para não se iludir achando realmente que essa organização existe. Independente da sorte, não esqueça que você está sempre no mundo financeiro lidando com o caos. Fique sempre pronto, porque você não pode controlar todas as coisas que são capazes de afetar o dinheiro. Bom, e aí, dentro do quinto grande axioma, tem os axiomas menores,
E eu vou rapidamente falar desses 4. Né? Então, o quinto, né, que existe não se baseie nunca no histórico de comportamento. Se algo se repetir, é pura sorte. E, de novo, aqui a gente está falando de dinheiro, não estamos falando de outros temas que muitas vezes pode ter uma tendência, então esse não é o caso. Sexto axioma menor, não aposte num gráfico otimista. A sua disposição pode ser manipulada para que ela fique atraente. Então, confie desconfiando, tem que ficar atento porque os gráficos às vezes mostram aquilo que eles querem que você veja, né? Cuidado com a ilusão de que um evento acontece depois de acontecer outro. Então uma coisa tem correlação com a outra. Não é bem assim. Isso é pura sorte e não tem regra para isso no mercado. Não existe um padrão de ordem quando a gente está falando de dinheiro. E o oitavo, nunca pense que algum dia, por achar que está com palpites ou com sorte, ou você pode sair jogando e apostando, naquele dia, assim, as coisas podem ficar totalmente desorganizadas só por sua causa. Então, assim, cuidado, o mundo do dinheiro, ele é realmente desorganizado, desordenado. E o sexto é o da mobilidade. O grande axioma da mobilidade fala assim, que é pra gente evitar lançar raízes na vida financeira, para você não ficar preso a um barco furado. Que é isso, né? Então, aqui fala que se numa operação não deu certo, você não pode se deixar apanhar por sentimentos de saudade, lealdade e por aí vai. Viu que não está dando certo, começou a afundar, tchau. Às vezes a gente compara essas coisas com os relacionamentos pessoais e em finanças é bem diferente, né? E aí também está falando aqui ainda no axioma da mobilidade, num axioma menor, que é troque de negócio se o outro for mais atraente e se aparecer à sua frente. Não se apegue às coisas, assim, no máximo a pessoas, mas não espere anos para uma coisa dar certo. Se por acaso nesse espaço de tempo você percebe que pode tirar o prejuízo investindo em outras coisas, vá em frente. Um investimento nunca te deve nada, é algo abstrato, sem ordem, e que você apenas pega a carona e sai dessa carona se você achar melhor. Temos o sétimo grande axioma, que é da intuição. Então, o que diz aqui, né? Que a gente só deve confiar em palpite que possa ser explicado. Essa coisa de feeling, tendências, assim, não despreze palpites, mas também não confie neles, assim, indiscriminadamente. Não existe nada que é sobrenatural, que vai te avisar que você vai ganhar dinheiro, é só realmente sorte, né? Então, se você tiver um palpite, é possível que ele se resulte do acúmulo de fatos que você tem do inconsciente, enfim. Mas, mesmo que você não lembre direito, junte esses fatos, pondere a sua intuição com informações. Bom, o oitavo grande axioma é o da religião e do ocultismo. É improvável que Deus e o universo vão fazer você ficar rico. Sabe aquela coisa? Eu acredito que se eu tiver fé, né? Então, cuidado. Mantenha o dinheiro e o sobrenatural, a fé, a religiosidade bem separados uma coisa da outra. Bom, e aí nesse oitavo grande axioma, existem os dois axiomas menores e o 12º diz assim, que se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos do mundo seriam ricos, teriam o número da Mega Sena e por aí vai. Não esqueça que o dinheiro é resultado do comportamento humano, que é imprevisível. Então não dá para dizer que os astros estão favoráveis a você receber uma grana naquele determinado momento. E o 13º, axioma menor, ele também diz assim, que não precisa descartar uma superstição, mas apenas não faça seus investimentos nesse ambiente. Né? O 9º grande axioma é o do otimismo e do pessimismo. O otimismo é diferente de confiança. O otimismo é esperar sempre o melhor, mas a confiança, segundo o livro, significa saber como se lidará com o pior. Então, nunca faça uma jogada só no otimismo. Ele dá uma sensação de coisa boa, mas é perigoso, né? E detona o raciocínio e pode levar as pessoas a caminhos sem saída. Então, pergunte sempre como se sairá dessa jogada se eventualmente ela der errado.
O grande axioma do consenso, é o 10º, diz assim: fuja da opinião da maioria, provavelmente ela está errada, pense com a sua própria cabeça e não aceite algo só porque a maioria pensa assim. Então, quando eu estava lendo um pouco, né, sobre esse capítulo, eu fiquei em dúvida, poxa, mas se está falando de consenso, ele está dizendo justamente o contrário, né? E no meu entendimento foi assim, é o teu consenso que tem que valer, né? Então a gente tem que olhar o que a maioria está dizendo, mas é a nossa opinião que vai valer. Então, no 14º axioma menor diz assim: nunca embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de comprar algo é justamente quando ninguém quer. E aí tem o 11º grande axioma, que é o da teimosia, e diz assim: se não deu certo da primeira vez, esqueça. Não fique tentando uma série de vezes só para recuperar e para reaver um lucro ou algum lucro. Invista em outra coisa para tirar o prejuízo. E lembre-se que o investimento nunca vai te dever nada, né? O 11º grande axioma, ele tem um axioma menor que diz assim: jamais tente salvar um investimento fazendo um preço médio. Há o 12º grande axioma, que é o do planejamento. No axioma do planejamento diz assim: planejamento a longo prazo gera a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar a sério assim, esses planos a longo prazo para quem quer que seja, né? E aí, dentro desse axioma tem um axioma menor que diz assim: fuja de investimentos a longo prazo. Lembre que não dá para prever o futuro, porque o mundo do dinheiro depende das pessoas e pessoas são imprevisíveis. Enfim, as pessoas imprevisíveis hoje, agora, daqui uma semana, daqui 20 anos, então a gente não consegue prever o futuro nem saber o que vai acontecer. Bom, então esse foi um resumo do que trata o livro, Os Axiomas de Zurique. A primeira impressão que a gente tem quando começa a ler o livro é que vai ser bastante denso, que vai ser algo assim, pesado, muito teórico, mas não é. Eu aprendi que a gente precisa prestar sim atenção a algumas coisas e não é em especulação. Talvez a melhor fonte de informação para a gente ela tá em livros como esse e como tantos outros que a gente recebeu como recomendação, estudando, entendendo de verdade o que os números estão te dizendo, acompanhando o que as fontes seguras, né, do mercado estão mostrando para as pessoas. Então, para nós que pretendemos ser profissionais do mercado, executivos de grandes empresas, essa é a base para a gente realmente começar a entender um pouquinho do mundo de finanças. Então, encerro por aqui. Gostaria de agradecer ao professor Cristóvão pela oportunidade que deu à turma de ter algumas opções para a gente escolher. Essa, sem dúvida, foi a melhor escolha. Eu até vi o vídeo, enfim, fiz as outras escolhas, mas essa realmente foi a que eu acho que me identifiquei mais, tirando a vergonha da gente fazer uma filmagem que não é fácil, né? Então, boa sorte, obrigada pela chance e até uma próxima vez. Tchau, tchau.